Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Que você sabe tudo. Não, então. Mas quando eu conheci o Fê, ele realmente era mó servo, mano. Então, por isso que eu escolhi esse Da tema. esposa. Porque, teve uma época no Morado que o Brunão chegou na gente e falou: cara, não, vocês não são baterista, mas guitarrista, baixista. Agora eu já tô falando sério. Então vai. Mas é verdade, ele chegou na gente e falou assim: mano, vocês não são guitarrista, baixista, vocês têm que saber quem vocês são no corpo de Cristo. Então vocês precisam saber os dons, vocês precisam saber o ministério que vocês têm. E aí a gente ficou nessa de, mano, vamos achar quem a gente é nos 5 ministérios e tudo. Ele tá ouvindo, mas é verdade. É verdade. E aí, só que eu lembro nessa época que ele falou assim pra mim: mano, eu fui falar de você pra não sei quem lá. E o cara falou assim: mano, o Fezão, ele é servo, assim. E eu falei: nossa. Fiquei pensando, né? Deve ser o cara que pega água, que faz essas coisas. Servão. E aí eu fiquei com esse tema na minha cabeça, esse negócio na minha cabeça, e depois de um tempo fui estudar sobre o que a Bíblia falava de servo, né? A gente sabia lá dos servos de Deus, porque tinha umas bandas que chamava tipo, não sei que, doulos, que eram servos e tal. E aí eu fui ver realmente o que a Bíblia falava sobre isso, né? E aí tem até alguns textos assim que fala que eu até quero ler para não me perder. Mas quando você ouviu as pessoas falarem que você era servo e se entrou com motivo, entrou com alegria e orgulho, ou entrou com, tipo assim, que como servo, como um termo assim, pejorativo, não, ou diminuindo? Isso, exatamente, não, entrou como pejorativo, tipo assim, putz, mano, eu queria ser um negócio mais legal, né? Servo, mano. Servo. Tipo, você fica meio, pô, é o cara, sei lá, não soa legal. Tá Isso é ligado? sinceridade. Não, é verdade. Tipo assim, ficou um negócio meio... Não tenho nada pra falar dele, então Não ele é soa servo. legal. Então ele é servo ali. Ele é um carinha que ajuda a galera. Soa isso. E soou isso na época, né? Aí por isso que eu fui estudar. Falei, mano, então beleza, já que eu sou essa parada aí, eu quero saber o que é isso, mano. Porque, tipo assim, vendo mesmo o que é pra saber e ter autoridade se eu tiver algum dia, tipo assim, alguém me perguntar o que você é, eu falar servo, com orgulho, porque agora não saiu com orgulho. E aí eu fui ver, né? Em Marcos 10, fala assim a Bíblia: Jesus os chamou e disse, falando dos discípulos, né? Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse texto ele fala sobre servidão, mas é legal que a palavra servo nesse texto, antes dele falar escravo, mas a palavra servo nesse texto fala de diáconos, né? A gente lembra lá do diácono da igreja, tá sempre trazendo o água, tá arrumando as cadeiras, tá... E eu falei, pô, legal, já existe uma função e isso é legal. E, na verdade, naquela época eu já fazia algumas coisas muito parecidas, né? A gente, naquela época, era meio discipulado nisso, assim, pô, teu ministério é lavar cadeira, sabe? Teu ministério é servir a igreja aqui com tudo que precisa. Então, já existia um negócio desse, e diácono na Bíblia é isso mesmo, é alguém que dá algo a alguém, sabe? É alguém que serve o outro com alguma coisa. E aí eu falei, cara, mas deve ter alguma coisa mais profunda. E aí tem outro texto que eu vou ler para vocês também, que é um pouco maior, que é em 1 Coríntios 9:19, que fala assim, ó: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para que os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como esmurro o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E esse texto, eu lendo esse texto, eu falei, cara, ele está falando aqui que ele é um servo que resolveu se livrar de tudo que ele tinha na vida
para ganhar alguns e para servir essas pessoas. E a tradução do servo aqui muda, não é mais diáconos. Agora ele está falando exatamente de doulos, que é não mais o cara que serve dando algo a alguém. E é legal porque a gente às vezes pensa num garçom, num diácono, como o cara que dá alguma coisa, mas a gente não percebe que para o cara dar alguma coisa, ele precisou pegar na cozinha antes, ele precisou pegar em algum lugar. Tem que ter, né? Então ele tem que ter o que dá. Então, olha para você ver, sou pejorativa a primeira vez que me falo, mas a hora que eu vou ver na Bíblia, a primeira coisa que a Bíblia me fala é diáconos. E aí ele me fala, você tem que ter algo para dar para alguém. Isso é servir o próximo. E aí até tira o tema, né, que fala servir a Deus, servir ao próximo. Não, é nossa função servir a Deus. A Bíblia fala amar o Senhor, seu Deus, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa servir ao próximo. Mas na segunda vez que eu fui ler, já era doulos. E doulos é escravo, no sentido literal da palavra. O cara que perdeu a vida e agora ele só tem como ele entregar a vida para outras pessoas. E nesse caso aqui ele estava falando, cara, eu sou escravo. Eu estou deixando a minha vida para dar minha vida para outros. Talvez é o caso dos moravianos. Os caras estavam deixando a vida deles, entrando num lugar para dar a vida para outras pessoas, para que outras pessoas conhecessem o evangelho. Então é muito profundo. Não é só eu ser o carinha que vou entregar água, que vou estar no data show, que vou ser do staff, que vou ser... Isso é interessante, é muito... é muito legal que isso aconteça, toda igreja precisa, todo lugar precisa, mas é muito mais profundo, tipo assim, tem algo mais profundo. E aí, depois disso, eu fiquei, cara, mas deve existir algo a mais, né? E por isso do servir a Deus. Porque a gente volta lá em Êxodo, quando a Bíblia fala do servo que trabalhava para o seu senhor durante um tempo, e aí, 7 anos, né? Era 7 anos. Eu não lembro certinho. Lembro específico. Mas ele trabalhava um tempo para o seu senhor. Depois desse tempo, ele estava livre. O seu senhor liberava ele. Ele era escravo desse senhor e depois de um tempo ele era livre. Mas, na hora que ele ficava-se livre, o que acontecia com ele? Ele ia até uma porta. Se ele chegasse até a porta e o seu senhor furasse a orelha, o que ele estava dizendo? Que eu escolho o meu senhor. Eu amo tanto esse cara, eu amo tanto o meu senhor que eu escolho ele. E eu quero viver para isso, eu quero viver trabalhando para ele. Então, ele era livre. Mas se ele escolhesse o seu senhor, aí ele ficava o resto da vida com aquele senhor. E aí, essa palavra servo em Êxodo, não é mais em grego, como é no Novo Testamento, mas é em hebraico. E a palavra é ebed. E aí a coisa fica muito mais profundo, porque ebed é o servo totalmente ligado a Deus. Não mais a homens, não mais a ninguém, mas a Deus. E aí eu entendo que esse aqui é o nosso maior ofício, né? A gente um dia foi alguém que não tinha o Senhor, que não sabia como fazer as coisas, e por um certo tempo a gente até foi uma pessoa escrava, porque a gente brigava com nós mesmos para poder continuar com o Senhor. Mas o dia que Ele nos fez livre, através do sacrifício de Jesus, a gente sabe de todas as coisas, aqui é o ponto que a gente... Cara, colocou a orelha na porta e, cara, a gente decidiu viver por ele.